Olá, pessoal! Eu sou a Samanta Trindade e você está no canal Desenvolvimento Pessoal com Inteligência Emocional. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre relacionamento com pais. Ontem comemoramos aí o Dia dos Pais, né? Hoje é dia 14 de agosto de 2023 e ontem foi o domingo que a gente comemorou o Dia dos Pais. Vamos pensar em algumas situações. Vou me pegar como exemplo. O que eu fiz ontem, no dia de ontem, assim que começamos o dia? O meu pai, que eu digo meu pai carnal, biológico, não está mais neste mundo já fazem 12 anos. Então, assim que eu levantei, eu mentalizei ele, eu agradeci a Deus o tempo que eu tive junta com, né? Tive a oportunidade de viver com meu pai, de conhecê-lo, de aproveitar a intimidade que eu consegui criar com ele, o relacionamento que eu consegui criar com ele. Apesar de estar aqui hoje, neste mundo, já há 12 anos sem a presença dele, ele vive comigo, ele continua vivendo. E, de acordo com o que eu acredito, ele está em outra esfera também. E ele sentiu o meu amor, ele sente onde quer que ele esteja. Além disso, eu tenho duas pessoas que, para mim, na minha vida, também são figuras paternas importantes, né? Uma delas é o meu padrinho e uma outra é um pai adotivo que a vida me trouxe, que é uma pessoa importante, que faz diferença na minha vida. Tem uma importância imensa. Essas duas pessoas. O que eu fiz? Mandei mensagem para elas, expressando todo o meu amor, meu carinho, minha gratidão por fazerem parte da minha vida, por serem importantes. E, além disso, além dessas três pessoas que são figuras paternas para mim, tem o Criador, que para mim é importante, eu tenho um relacionamento de filha com ele. Mas eu vou abordar isso um pouquinho mais pra frente. Falando de relacionamento com o pai, a gente tem diversas situações. Tem aqueles que conheceram os seus pais e que tiveram oportunidade de viver com eles. Tem aqueles que não conheceram os seus pais. Tem aqueles que conheceram, mas não têm um bom relacionamento com ele. Tem diversas situações quando a gente fala de relacionamento entre pai e filhos. O meu convite hoje é que você consiga refletir. Se você tem um bom relacionamento com o seu pai, agradeça, seja grato em primeiro lugar. Se teve a oportunidade de tê-lo, viver com ele na sua casa, de ter essa figura paterna, de sentir a segurança que um pai traz para nós, sendo ele de que forma for, que Deus o abençoe e agradeça a Deus por isso. Se não foi essa a situação, entenda que todos nós temos que passar por diversas, como se diz, a trajetória de cada um é desenhada de acordo com o que a gente precisa e também de acordo com a força que todos nós temos para desenhar os nossos caminhos. E não é pela figura que nos trouxe ao mundo, seja ela paterna ou materna, mas hoje a gente está falando de pai, que a gente vai deixar de despontar e ter o nosso potencial e atingir as pessoas que a gente precisa atingir e criar nossa história, e ser uma pessoa de sucesso, ser uma pessoa de vitórias. Então, independente disso, eu quero convidá-los a refletir que a gente tem, além do pai carnal que nos colocou no mundo, nos ajudou a estar aqui, a gente tem um pai que é o nosso criador, que existe uma força suprema que criou tudo e todos, isso é indiscutível. Então, pense hoje, reflita um pouquinho a respeito do seu relacionamento com o seu pai carnal e com o seu pai espiritual. Nós temos sim um criador, nós temos um pai maior. E ele nos criou com o maior amor do mundo. Ele criou esse mundo todo para que a gente desfrutasse dele. E o que é melhor? Ele fez tudo pra gente. Só que, infelizmente, a gente cresceu numa sociedade, está crescendo numa sociedade que não acredita nisso, que esqueceu disso. A gente se esqueceu que existe um pai que criou tudo para nós. Então, perceba a importância disso? Eu fui criada em alguns modelos aí de religiosidade, mas eu não entendia que eu era filha desse criador maior. Recentemente, as minhas experiências fizeram com que eu entendesse isso. O que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa ligada à espiritualidade, à religiosidade, e acreditava em Deus e trazia ele para minha vida, mas não da forma que eu trago hoje. E é essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Quando você entende que tem uma força maior, que age como seu pai nesse mundo e que vai te guiar a tudo que você pode e que você deseja e que você merece conquistar, você ganha uma potência dentro de si, você acredita em você mesmo de uma maneira que você nunca acreditou.
Então acredite sim que existe um Deus maior que tudo e que esse Deus é seu Pai. Ele fez sim você, ele te criou à imagem e semelhança dele. E por conta disso, apenas e tão somente por conta disso, que é um poder inimaginável, você consegue chegar onde você quiser. Então, é o que a gente sempre fala nesse canal. Aprenda a se conhecer, aprenda a se desafiar. Mas saiba que você não está sozinho. Saiba que tem pessoas que vão aparecer no seu caminho que estão de acordo com o que você pensa. E também que tem um pai maior em cima de você e que vai te guiar desde que você permita. Queira criar um relacionamento com ele. Queira criar um relacionamento com o Pai, com Deus, que vai te encaminhar a levar os caminhos que você precisa, ao emprego que você quer encontrar, aos negócios que você quer fechar, às pessoas que você quer atingir, que vai fazer você se relacionar melhor dentro de casa com a sua família, com seus pais, com seus filhos, com todos. Ele age em tudo desde que a gente permita. Ele não pede nada em troca, apenas que a gente permita que ele faça parte da nossa vida. Relacionamento, como que eu posso ter essa intimidade com Deus? Relacionamento com pessoas é a mesma coisa. O meu pai, por exemplo, meu pai carnal, o nome dele é Marcos, eu amo muito, independente dele não estar mais aqui fisicamente, eu o honro com as minhas atitudes, trago tudo de bom que eu aprendi, de bom e de ruim, porque ninguém é perfeito, então a gente, se baseia, enfim. Ele tinha um defeito que era não saber falar não. Infelizmente, ele deu uma mimada nos filhos, enfim. Mas, da minha fase de infância até a adolescência, ele trabalhava muito. Então, a memória que eu tinha dele era mais na época de férias, quando ele proporcionava uns passeios pra gente. Dentro de casa, o tempo não era tão, como que eu posso dizer? Não era tão denso. A gente não tinha tanto tempo dentro de casa. Isso vai acontecer depois que eu peguei fase adulta. E eu agradeço a Deus demais os anos que eu tive com ele, onde eu pude desenvolver o meu relacionamento de intimidade com o meu pai, antes que ele se fosse daqui para outro mundo. E com o pai maior, ou seja, com Deus, é a mesma coisa. Eu descobri isso recentemente. E assim, de uma forma simples e descomplicada, eu tô tentando explicar para vocês, porque fez uma diferença tão grande na minha vida. Quando eu descobri que tem um Deus tão maravilhoso, que criou não só a Samantha, que criou esse mundo inteiro, sabe? E a gente tá falando só do nosso planeta, só da Terra, enfim, não vou nem colocar o universo em questão, mas falando da gente aqui. Ele é tão grandioso, ele não tem abundância, ele é tudo em abundância, ele não tem escassez quando se trata de Deus. Ele fez tudo com tanto carinho, com tanto detalhe, com tanto amor, e é para nós. Tudo que ele fez é para nós. Ele criou tudo primeiro e depois nos criou para que a gente desfrutasse disso tudo. Então, eu percebi que isso faz parte da criação, que eu faço parte da criação, e a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu consigo acessar essas coisas. Eu mereço ser próspera. Eu sou digna de receber as melhores coisas. Eu sou digna de prosperar em todos os sentidos, de vestir as melhores roupas, de morar nos melhores lugares, de frequentar os melhores locais, de observar a natureza e de estar em lugares lindos e de ver desde a simplicidade até ambientes mais sofisticados, enxergar a beleza em tudo. E não só nos ambientes, mas principalmente nas pessoas. O maior ativo que Deus tem somos nós, as pessoas, os filhos dele. Então, meu convite hoje é: reflita, independente do relacionamento que você tem com o seu pai carnal, se for ótimo, maravilhoso, se não for tão bom, se não existir, lembre-se que você tem um outro pai. O primeiro pai, que nos criou com o maior amor do mundo e que é o que é de melhor para todos nós. Então aproveite e desenvolva esse relacionamento. Ele fez questão de nos dar o poder de escolha. E assim, ele nos ama tanto que ele escolheu, ele deu esse poder de escolha para saber se a gente quer amá-lo. Permita que ele faça parte da sua vida. Traga ele para perto de você. Faça com que esse relacionamento com você e com Deus aconteça. Permita que ele esteja dentro de ti, porque ele está, mas permita sentir que ele está aqui dentro. Onde quer que a gente vai, ele está conosco. Só que ele só se manifesta, ele só mostra que está com a gente quando a gente permite. Quando a gente cria esse relacionamento, essa unidade, essa linguagem. E isso, gente, faz tudo andar, faz a nossa vida pessoal, profissional, com amigos, social, qualquer coisa. Tudo evolui de uma maneira
E eu tô sentindo tudo isso. Talvez eu não esteja sabendo explicar em palavras, mas é o meu convite para hoje, para vocês nesse vídeo. Porque eu tenho vivenciado isso. Quando a gente permite que Deus faça parte da nossa vida ativamente, os benefícios são inimagináveis. A força que a gente alcança, porque vem de dentro para fora, é absurda. E tudo que a gente faz só deslancha, só desponta, só avança, porque a gente descobre o nosso potencial e a gente evolui, a gente anda e a gente consegue impulsionar outras pessoas para fazer a mesma coisa, porque todo mundo merece melhor. Ele quer o melhor para todos os filhos dele. Então, meu convite é: permita que o Pai maior que nos criou, faça parte da sua vida, tá certo? Um super beijo até o próximo vídeo e gratidão pela atenção no vídeo de hoje. Um beijo!